Boa noite a todos. Estamos dando continuidade agora ao assunto de arbitragem. Estamos encerrando ele, na verdade, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sentença. Então, é o último tópico que a gente vai abordar sobre arbitragem. A gente falou sobre procedimentos, sobre conceitos. Então, hoje a gente vai falar como é que funciona e quais as características que tem uma sentença de arbitragem. Uma das características a gente já viu, que é com relação ao poder que ela tem. Ela se compara de um poder judiciário. Então, alguns tópicos que a gente vai falar hoje a gente já abordou também em aulas anteriores, mas no mais são mais detalhes com relação a o que precisa ter nessa sentença, quais são os prazos, como é que se comporta essa sentença arbitral, tá? Pessoal, outra coisa, praticamente a gente está falando agora só mediação dos nossos conteúdos. Então, a gente vai poder fazer um pouco um trabalho dele em duas aulas. Hoje a gente já começa trabalhando nesse assunto de mediação, porque eu vou pedir para vocês fazerem uma relação entre a mediação e a arbitragem, para vocês poderem identificar as diferenças entre elas com relação aos processos e os procedimentos de cada uma. A gente vai ver que elas são muito parecidas, certo? O que define cada uma são detalhes. A arbitragem ela é amparada por uma lei que dá todo embasamento, toda a segurança jurídica a ela, e a mediação é uma coisa mais informal, mais relação entre pessoas que querem resolver um conflito de forma amigável. Vão lá, definem uma pessoa de sua confiança para mediar aquilo ali, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre arbitragem hoje, vai encerrar esse conteúdo de arbitragem e logo após vamos fazer um trabalhozinho com uma explicação pelo Google Meet sobre mediação também, tá? Então vamos usar hoje as duas ferramentas, Google Meet e as nossas videoaulas. Qualquer coisa, pessoal, já sabem que podem falar. Vou ficar disponível com vocês no nosso ambiente de aula, no nosso horário de aula, de 7 às 10 pelo Google Meet. Então, toda aula agora vamos ter esse momento, certo? Então, assim, nossas aulas podem ocorrer por videoaula, isso aí pode acontecer. Também como pode acontecer online, que é o que eu estou planejando, a gente fazer nossa revisão online, para todo mundo tirar as dúvidas que estão sentindo com relação ao conteúdo. Eu sei que com relação aos vídeos gravados existe uma certa, vamos dizer assim, ajuda, porque fica lá disponível para vocês acompanharem sempre o vídeo e assistir novamente a aula, até para estudar, certo? Mas aí a gente vai ter esses momentos também, ou seja, então todas as aulas da gente vai ter que estar disponível nas duas ferramentas. Com relação ao AVA, pessoal, eu preciso que vocês sempre tenham acesso, porque vamos estar disponibilizando as nossas aulas por lá. Vai ser a nossa ferramenta agora de trabalho. A gente não vai estar usando mais o Google Sala de Aula para fazer envio de atividades, para fazer publicação de vídeos. Então, tudo vai ser direcionado para o AVA. Então, quem está tendo dificuldade com relação a esse acesso, eu preciso que vocês normalize essa situação junto à instituição, tá? Mas qualquer coisa, pessoal, continuo falando. É só falar comigo no grupo do WhatsApp. A gente tem o nosso grupo de sala de aula, a gente consegue trabalhar por ele, tá bom? Então, fica definido isso. Hoje, no dia de hoje, 20/5, a gente já vai ter uma atividadezinha para a gente poder fazer, tá bom? Então, o que acontece? Hoje vamos só encerrar o assunto de arbitragem, falando um pouco de sentença. Pessoal, vamos aqui dar continuidade. Pessoal, outra coisa, qualquer coisa que tiverem dúvida podem falar comigo. Como a gente já falou de procedimentos, a gente falou todo aquele tipo de procedimento que tem na arbitragem, desde o requerimento, escolha do árbitro, a convenção, a definição dos procedimentos, as partes ela falando sobre a sentença. Então tem todos os procedimentos dentro de uma arbitragem, né, equiparado a um processo judicial. A gente já viu isso. Então hoje a gente vai falar da última parte da arbitragem, que é quando ela se encerra, que é justamente quando sai a sentença arbitral. E assim, pessoal, quando sai a sentença arbitral, a gente vê muito que não precisa, você não tem como recorrer, então ela se encerra. Não é que não tenha como recorrer propriamente dito, você pode questionar a sentença
se você tiver embasamentos que justifique vamos dizer, o questionamento. Vamos supor, pelo trabalho do juiz. Então, vocês podem questionar o trabalho do juiz, vocês podem questionar se ele realmente foi imparcial. Então, tem alguns critérios que podem ser questionáveis, inclusive a sentença pode ser anulada, que a gente vai ver hoje também. Mas vamos aqui os primeiros pontos. A sentença arbitral não se sujeita ao recurso ou à homologação judicial. Então, quando se fala isso, diz o seguinte, que a sentença judicial ela não tem que passar pelo crivo judiciário para poder ter validade, porque a própria lei de arbitragem ela traz isso na lei, dizendo que tem força de lei, inclusive o árbitro e os envolvidos no processo, eles são equiparados a entes públicos, tá bom? E produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. Então, é o que a gente falou. Então, toda sentença ela vai ter poder judiciário, não precisa de uma homologação, nem de um recurso judiciário para ter validade. Se condenatória, constitui-se em título executivo, ou seja, é como se fosse uma ação de fazer ou de pagar. Uma vez prolatada, ficam as partes obrigadas a cumpri-la na forma e prazos consignados, observada sempre a forma escrita. Então, se uma sentença ela delimita para mim um prazo de 10 dias para fazer um pagamento, eu tenho que cumprir aquele prazo. Se eu disser que eu não faço, se eu não fizer aquele pagamento, eu vou pagar uma multa, provavelmente eu vou ficar com aquela multa sendo cobrada. Não vai ter essa questão, porque a sentença arbitral eu não preciso me preocupar, isso não vai gerar nenhum problema para mim. Não é verdade, certo? Depois que vocês adotam a questão de arbitragem, ela vai ter o mesmo caminho e as mesmas validades jurídicas que um processo judicial. Algumas características. Poderão as partes estipular o prazo para a sentença? Pessoal, o que é mais interessante na arbitragem são esses fatores. Por quê? O que acontece? Num processo judicial, todos os ritos do processo, todos os prazos, são definidos pelo processo em si, certo? Pelo juiz, pelo Código Civil, mas na arbitragem, ela traz sempre que as partes elas podem definir esse processo. Não é simplesmente o árbitro, a Câmara Arbitral ou o Poder Arbitral que vai definir esses ritos. Ele também estende esse poder às partes. Então, as partes elas se envolvem de tal forma que elas podem dizer como é que vai funcionar esse processo arbitral. Então, elas podem dizer o prazo para sair uma sentença. Então, se eu estou com um conflito e eu quero que seja estipulado um prazo de 6 meses para aquela sentença sair, vai ter 6 meses para ela sair. Então, se caso não saia, aí o juiz arbitral vai ter que solicitar um prazo, vai ter que entrar em acordo com as partes. Então, não é simplesmente ele dizer que precisa de mais prazo, tem que ser também concordado, tá? Porque senão o compromisso arbitral é desfeito e assim entra em nulidade. Nada tendo sido convencionado, terão os árbitros o prazo de 6 meses para apresentá-los contado da instituição dos árbitros ou substituição do mesmo. Ou seja, esse caso é o seguinte: vamos supor que duas partes em conflitos entraram na Câmara Arbitral para resolver o seu conflito. E eles não delimitaram prazos, não fizeram procedimentos arbitral. Eles não disseram como é que eles queriam esse procedimento arbitral. Então, quem é que estipula? A própria Câmara Arbitral. Então, se eles não foi convencionado num processo ou num documento, a Câmara Arbitral, junto com os juízes, vão delimitar esses prazos, tá? Aí ele coloca, logo após a instituição do árbitro. Então, pelos processos que a gente viu que tem um requerimento, tem a assinatura da convenção. Então, esses dois procedimentos iniciais, eles não contam como prazo. A partir do momento que as partes escolhem o árbitro, pronto, essa data começa a contar para o prazo de sentença. Porque se vocês analisarem, o processo só começa mesmo quando o árbitro é escolhido, porque ele vai ter acesso à documentação e vai poder analisar. Então, o árbitro, tem que ter 6 meses. Então, a partir do momento que eu escolho um árbitro, eu tenho 6 meses. E vamos supor que eu tenha escolhido um árbitro e 3 meses depois precisou trocar. O árbitro que eu tinha escolhido estava sendo imparcial, tinha casos de suspeita, estava impedido, não tinha conhecimento técnico, qualquer dos motivos. Foi impedido de atuar. Então, foi substituído aquele árbitro. Quando acontece essa substituição, o prazo começa a contar a partir da substituição para o novo árbitro, porque o novo árbitro ele tem que rever o processo todo de novo.
Então, o prazo novamente começa a contar também com a substituição desse árbitro. As partes e os árbitros poderão, em comum acordo, prorrogar o prazo, sendo necessária a anuência expressa de todos os envolvidos. Então, foi como eu falei. Caso seja necessário prorrogar esse prazo, tem que ter a anuência de todas as partes envolvidas, inclusive o árbitro também. Como ele está precisando que seja prorrogado, é ele que vai delimitar esse tempo, porque as partes, ela só quer que seja resolvido o conflito, ela não tem interesse em prorrogar um prazo, né? Só se for casos de documentação que ela tenha, vamos dizer assim, que apresentar e não teve como preparar essa documentação. É um caso que ela poderia solicitar a prorrogação de prazo. Mas como sempre é o juiz que solicita, então as partes têm que estar envolvidas e tem que ter a anuência de todos, tá bom? Expirado o prazo para a apresentação da sentença arbitral, aquele prazo que é delimitado nos processos, seja 6 meses, seja 2 meses, qualquer das partes poderá notificar o árbitro ou tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a apresentação sob pena de extinção do compromisso arbitral. Então veja, geralmente no processo judicial, pessoal, é o seguinte, o juiz ele dá prazos para a gente, né? Você tem 10 dias para recorrer do seu processo, você tem 10 dias para apresentar o pagamento, você tem 10 dias para apresentar testemunhas. Então sempre somos nós que temos aqueles prazos para ser cumpridos. E nesse caso, quando o prazo estoura de apresentação de uma sentença, as partes é que podem notificar o árbitro a apresentar a sua sentença. Se ele não apresentar e as partes forem irredutíveis com relação a esse prazo, o compromisso arbitral é extinto. E quando eu digo extinto, pessoal, quer dizer que todo aquele trabalho arbitral que teve, não teve validade nenhum. Então, o compromisso de todo o processo arbitral, ele vai ser extinguido. E aí a Câmara Arbitral vai resolver com as partes como é que vai fazer com relação aos pagamentos que foram feitos para acontecer aquele processo, já que o árbitro, por irresponsabilidade dele ou algum motivo que aconteceu, ele não apresentou a sentença, que é o principal. Lembrando, pessoal, quando eu entro no conflito, eu quero a resposta daquele conflito, eu quero a resolução daquele conflito. Então, eu espero a sentença dele. Então, se o árbitro não teve capacidade de me fornecer esse compromisso, essa sentença, quer dizer que a arbitragem não serviu de nada, tá bom? Então, caso o árbitro ele não consiga, como é que eu posso dizer, cumprir essa sentença, esse prazo, então o compromisso ele se torna nulo. Vamos aqui elementos obrigatórios na sentença. Seria mais ou menos assim, qual é o modelo padrão de uma sentença? O que é que precisa ter numa sentença? Se equipara muito, pessoal, a uma sentença judicial. Precisa ter o nome das partes, as qualificações, o objeto de litígio, o que é que está sendo questionado, quais são as demandas, o que é que cada versão diz, quais são as provas. Então, basicamente diz isso. Precisa saber sobre os questionamentos. O árbitro disse o quê? O árbitro ele disse que tais questionamentos tal foram feitos, porém não foram atendidos. Ou questionamentos tal foram feitos e foram atendidos e assim sentencia-se tal. Então, o final da sentença vai estar lá o resultado. Se vocês pegarem uma sentença judicial, não arbitral, uma judicial, você vai ver que tem uma ordem lógica, né? Tem lá as identificações das partes, com o número do processo, vai ver que tem o objeto do processo, o questionamento, o litígio do processo, vai ver que tem embasamento sobre aquele processo, ou seja, vamos supor, eu estou entrando na justiça para dizer que fui cobrado indevidamente e estou requerendo uma indenização por isso. Então, ou seja, vai estar lá meu nome, o nome contra quem eu estou entrando na justiça, vai ter o que eu estou reclamando, fiz um pagamento, a empresa não reconheceu, fim tal data, pronto, expliquei todo o meu objeto. Depois vem o embasamento. O advogado ele vai pegar todo o embasamento da lei, das doutrinas e embasar por que eu mereço ganhar. Então, legislação tal diz isso e isso e isso, que quando a empresa ela cobra indevidamente, coloca o nome de uma pessoa no SPC, ela é responsável por restituir a pessoa nesse valor X. Então, assim, não é simplesmente eu dizer que estou no conflito. Eu preciso apresentar embasamentos jurídicos que comprovem que a outra parte está errada e ela merece uma punição por isso. Então, segue essa lógica. Depois disso, aí vem a questão das provas.
foi encontrado provas nisso, e depois o juiz vai dizer, de acordo com as provas, ficou identificado que o fato realmente aconteceu ou que não aconteceu, né? E no final vem a sentença. Então, basicamente, a ordem é essa. Mas vamos ver aqui. O relatório com a qualificação das partes, identificação do objeto, síntese do litígio e eventuais incidentes do procedimento arbitral. Ele acrescenta eventuais incidentes do procedimento arbitral como se fosse o andamento do processo. Aconteceu um incidente no andamento do processo arbitral. Então, qual foi? Aí ele relata lá. Segundo, os fundamentos da decisão, onde serão avaliadas as questões de fatos, argumentos, vejam, os argumentos que são usados para dizer que eu estou certo, documentos, perícias, provas, e etc. E de direito apresentadas pelas partes, com menção expressa, quando for o caso, do julgamento ter sido proferido por equidade. Entenda por equidade, vamos dizer assim, por justiça. Foi justo, tá? O dispositivo em que os árbitros decidirá acerca das pretensões apresentadas pelas partes, julgando-as procedentes ou improcedentes. Então, é aquela partezinha que ele diz assim, a parte tal requer isso, isso e isso, declaro procedente porque as provas tal demonstraram isso. Ou declaro improcedente por não haver provas que comprovem isso. Então, é mais ou menos isso. O prazo para cumprimento da decisão, em se tratando de sentença condenatória, isto é, se originar alguma obrigação às partes envolvidas. Então, a partir do momento que eu digo que realmente ela tem razão, eu vou dar agora um prazo e vou delimitar valores, se for o caso. Então, tem 30 dias para fazer esse pagamento, tem 10 dias e fazer o pagamento de X valor. E no final vem data e lugar onde a sentença arbitral foi proferida e a assinatura dos árbitros ou do árbitro. Lembrando que na Câmara Arbitral pode ser um árbitro ou mais de um, desde que sejam números ímpares. Então vocês veem, pessoal, que o modelo, as características de uma sentença arbitral, ela se equipara muito a uma sentença judicial. Então é basicamente um modelo, vamos dizer assim, padrão, tá? Vem aqui custos de processo. Então, com relação a custos de processo, fala-se o seguinte, se no compromisso arbitral não vinha falando sobre isso, caberá ao árbitro, no momento da sentença, ele decidir. Então, vamos lá. Caso as partes não tenham previamente convencionado acerca do pagamento das custas e despesas relacionadas ao procedimento da arbitragem, caberá ao árbitro decidir sobre o assunto na prolação da sentença. Então, cabe ao árbitro ou os árbitros dizer isso na sentença. No processo judicial, geralmente acontece isso também. Eles colocam as custas do processo para ser pago, certo? Então, vamos supor, vamos ver aqui um caso bem específico. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o advogado, ele quando entra com um processo, que ele pega um processo de uma pessoa, ele ganha aquela porcentagem do processo que a pessoa entrou. Vamos supor, você contratou um advogado e ele disse que queria só 30% do resultado da sentença. Se você perder, você não paga nada, né? Já nunca diz isso. Mas se você ganhar, eu quero 30%. Pessoal, mas o advogado não ganha esses 30%. Eu não sei se vocês já viram, mas numa decisão judicial, o juiz, ele também diz que o advogado vai ganhar as custas processuais, que é diferente dos 30%. Então, as custas processuais é pago ao advogado pelo processo em si. Então, o advogado, além de ganhar os 30% da pessoa, ele ganha também as custas processuais, tá? Então, vamos lá. Dando continuidade. Alguns prazos. 5 dias para o árbitro explicar ou corrigir sentença. Então, vamos supor que o árbitro deferiu a sentença, as partes questionaram essa sentença. Não estou entendendo isso aqui. Isso aqui não foi colocado nos autos, não teve prova para essa aqui, então ele tem 5 dias para explicar ou corrigir, se ele estiver errado, certo? Com relação a valores, com relação a qualquer coisa desse tipo. 10 dias para o árbitro se pronunciar. Então, o árbitro ele tem 10 dias para se pronunciar a partir da notificação que ele precisa, vamos dizer assim, rever sua decisão. Se ele não rever sua decisão, o que acontece? As partes podem notificar ele e aí o processo judicial pode entrar em nulidade, tá bom? Em caso de nulidade da sentença, as partes têm 90 dias contados da data de notificação da sentença.
Então, quando vamos supor que o processo ele foi nulo, né? Então, as partes vai ter 90 dias para decidir o que vai ser feito daquele processo a partir da notificação. Então, além desse prazo para eles se manifestarem, eles também têm um prazo para poderem, vamos dizer assim, decidir o que vão fazer daquele processo. Entrou em nulidade, vamos fazer o que agora, né? Se bem que quando entra em nulidade por um erro do árbitro, a Câmara Arbitral tem que se responsabilizar e tem que dar andamento ao processo para que a sentença seja feita, desde que as partes aceitem esse processo. Caso não, o processo entre em nulidade mesmo, as partes não seguem com compromisso arbitral e provavelmente a Câmara Arbitral vai devolver todo o dinheiro que foi feito de investimento naquele processo, às partes, tá bom? E vamos agora à nulidade de sentença. Quando é que uma sentença ela pode ser nula? Né? São aqueles pontos que eu posso anular uma sentença. Nulo o compromisso, leia a convenção de arbitragem ou convenção de arbitragem. Então vamos entender o seguinte: eu tenho um contrato onde eu disse ao meu sócio que qualquer conflito que tivesse entre eu e ele seria resolvido com câmara arbitral, tá? Na câmara de arbitragem. Então, o que acontece? Quando eu fui para a câmara de arbitragem, foi dado início ao processo, foi feito lá a sentença e tal. Só que aí observaram depois que existia uma cláusula dentro do meu contrato que dizia que não podia ser naquela câmara, tinha uma câmara específica, teria que ser numa câmara de João Pessoa. E eu fiz no Natal, um exemplo. E eles não se atentaram a isso. Isso é um exemplo, pessoal. Então, aquele compromisso arbitral, ele não tem validade. Porque naquela Câmara não poderia ser desempenhado. Porque no meu termo de compromisso, que é o termo de compromisso cheio, não sei se vocês lembram, que tem mais cláusulas fechadas, eu disse qual Câmara Arbitral eu queria que fosse feito o litígio. Mas aí as partes chegou no consenso que não vamos fazer em Natal. Mas aí quando eu fecho isso, eu digo que quero fazer em tal lugar, eu estou dizendo que não pode ser feito em outro lugar. O contrato só tem validade naquela Câmara Arbitral, tá? Então a sentença ela pode ser nula sim por esse caso. Segundo ponto, proferida por quem não poderia ser árbitro, se constatada qualquer relação de suspensão ou impedimento. Ou seja, escolheu-se um árbitro que esse árbitro era irmão de uma das partes ou que não tinha conhecimento naquela área. Ele tem impedimentos, tem suspensão e tem impedimento, seja legal, seja científico. Então ele tem impedimento para não poder pegar aquela sentença, aquele processo. Mas mesmo assim ele pegou e ao final do processo, quando estava deferido toda a sentença, foi que uma das partes ficou sabendo. Por ela saber desse envolvimento, ela pode solicitar a nulidade da sentença e consequentemente do processo. Então, um dos casos que pode ser nulo a sentença, ele está impedido suspenso ou impedido legal ou científico. Não contiver os requisitos formais do artigo 26, que vocês vão ver lá no artigo 26, ele tem os requisitos básicos de sentença. Relatórios, fundamentos da decisão e parte positiva, ou seja, aqueles requisitozinhos básicos que a gente viu agora anteriormente, eles estão lá. Então, se tiver qualquer coisa fora desse padrão, a sentença pode ser nula, por esse motivo. Proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, sentença ultra ou extra petita. Então, é o seguinte, existe uma convenção de arbitragem onde eu especifiquei como seria o processo, como é que eu queria que fosse o processo. Mas, quando chegou essa sentença, ela extrapolou todo o processo arbitral. Nesse caso, pode ser nulo a sentença também. Não decidir todo o litígio submetido à arbitragem. Seguinte, entrei com um litígio onde eu questionava a divisão dos bens da sociedade e também questionava uma tomada de decisão do meu sócio com relação ao empréstimo. Aí foi lá e a Câmara de arbitragem, ela decidiu somente a repartição dos bens, ela não decidiu sobre a tomada de decisão dos sócios. Então, no compromisso arbitral, disse que era para ser resolvido as duas situações, mas ele resolveu somente uma. Então, pelo fato de ele resolver somente uma, ele deixou uma de lado e não apresentou resposta para aquela situação, aquele litígio. Então, a sentença também pode ser nula por esse fator. Comprovado que foi preferida por prevaricação. Aí vamos lá, pessoal, o que é prevaricação? A gente vê muito com relação ao prazo. Prevaricação
é quando deixa-se por ato criminoso extrapolar prazos por parte do ente público para que aquele processo seja prejudicado, tá? Então vamos entender isso. Concussão é quando o quê? Quando um ente público ele ganha, vamos dizer assim, tem ganhos indevidos por parte do processo. Também está errado, né? Então ele atribui sua função a ganhos indevidos. Então pode ser nulo também. Vamos supor que o árbitro sujeitou a tomar decisão a ganhar alguma coisa. E também isso é corrupção. A gente vai ver aqui, corrupção passiva. Então tem corrupção passiva quando a gente corrompe o agente ativo, corrupção ativa, isso, e corrupção passiva quando a gente corrompe entes públicos envolvidos no processo. Então, qualquer um desses casos pode ser questão de nulidade da sentença judicial. Proferida fora do prazo, então vamos supor que eu dei um prazo de 6 meses, o prazo estourou semana passada, o juiz liberou essa semana. Estourou o prazo. Então, a sentença pode ser nula por esse fator, tá? Forem desrespeitados os princípios do contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro e seu livre convencimento. Então vamos lá. Princípio do contraditório é aquela coisa que eu não posso simplesmente dizer que uma pessoa está errada só porque eu acho que esteja errada. Eu preciso também ter o sentimento de dúvida. Não, mas ela pode estar certa, né? Então eu não posso chegar no processo, o árbitro não pode chegar no processo já com aquela opinião formada de quem está certo e quem está errado. Ele tem que dar o direito do contraditório. Eu posso dizer que meu sócio me roubou, mas o sócio pode dizer que não me roubou e que eu estou errado. Então ele tem que ter as duas partes e ele não pode ter aquela pessoa como certa. É direito do contraditório. Uma das partes pode estar correta? Pode, mas ele não sabe quem é. Quem pode estar correto, né? Igualdade das partes, então todos vão ter os mesmos direitos no processo, aos direitos dos mesmos procedimentos de apresentação de provas, de apresentação de testemunhas, de apresentação de prazos, todos são direitos iguais. Imparcialidade do árbitro, ou seja, ele não vai tomar parte por ninguém, e seu livre convencimento. Então, toda decisão que ele vai tomar vai ser pelo processo. Ele se convenceu pelo processo, não foi porque alguém ficou dizendo aquilo ali para ele. É igual, pessoal, quando a gente vai para um júri. Júri é livre convencimento mesmo, porque eles impedem o júri, um júri popular, né? Vamos dizer assim. O júri popular, pessoal, ele nunca conversa com outro júri no momento do processo. Vamos supor que vocês foram escolhidos para ser júri de um... Vamos partir para a questão judicial. Vamos supor que vocês foram escolhidos para ser júri num processo de um crime que mataram alguém. Então, vocês estão lá, sentados no processo judicial, só acompanhando o processo, né? Vocês ficam lá só olhando. E no final, vocês vão dar o que vocês acham. Pessoal, a partir do momento que vocês são escolhidos, vocês não podem conversar entre si. O júri nunca conversa com o outro, porque é livre convencimento. É o que eu acho. Então, em nenhum momento do processo iniciar até o final, nenhum júri conversa, por incrível que pareça, pessoal. Até quando vão almoçar. É uma coisa bem assim, vamos dizer assim, bem legal, né? Que é uma experiência que se tem. Então, assim, o júri se reúne lá, todos sentados, não pode conversar. Quando vai almoçar, vai um oficial de justiça com todo mundo, e impede todo mundo de conversar, todo mundo só come, não pode falar sobre o processo. Se falarem coisas bestas, sobre trabalho, e assim, muito pouco, porque também não pode. Então, assim, é um livre convencimento mesmo. A gente assiste o processo judicial, criminal, e no final toma uma decisão pelo que a gente realmente viu e ouviu. Não é porque uma pessoa, mas você viu que ele falou isso, isso e isso, eu acho que ali também realmente ele está culpado. Não, a gente não pode nem fazer isso. Porque quando a gente faz isso, a gente está induzindo a pessoa a ter um comportamento, a ter uma decisão. E no processo judicial é isso. Então, assim, o árbitro também tem isso. Livre convencimento. Ele precisa ter esse livre convencimento. E vamos agora à nulidade de sentença, né? Quando ocorrer nulidade, um novo laudo deverá ser feito. Então, o processo todo foi nulo, um novo laudo deverá ser feito, certo? Isso aí tem que ser feito. As partes concordando, o novo laudo deverá ser elaborado, desde que tenha acontecido algum daqueles critérios de nulidade. E uma sentença arbitral estrangeira, ela é proferida fora do ambiente nacional, fora do território nacional,
e ela vamos dizer assim, ela tem que ser aprovada pelo Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça. Porém, pessoal, existem critérios. Ele simplesmente não precisa acontecer fora e ser aprovado. Não, o Tribunal de Justiça vai analisar alguns pontos para que seja aprovada essa sentença arbitral. Tem partes envolvidas, o procedimento de arbitragem foi respeitado, então tem pontos importantes que precisam ser seguidos, tá? E com relação ao nosso conteúdo de sentença, pessoal, nós chegamos ao fim. Dentro de arbitragem, nós terminamos esse conteúdo. A gente está com eles encerrado. Então, o que é que acontece agora? A gente vai trabalhar agora o nosso outro conteúdo que vai ser forma de trabalho. Deixa eu só pegar aqui, mediação. Então, vamos trabalhar com mediação com arbitragem. Vocês vão... A primeira coisa que a gente vai fazer é um trabalhinho com esses dois temas. Não vai ser muito extenso, a gente vai começar já na hora de aula hoje, para a gente poder dar esse procedimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais, o Google Meet, a gente vai dar essa continuidade na nossa aula lá.